Olá, meu nome é Camila Galo, eu sou jornalista, especialista em comunicação interna, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Eu sou a criadora do método O Poder da Comunicação Interna, que ensina empresas e pessoas a levarem a comunicação do modo reativo até a comunicação estratégica. A comunicação interna, basicamente, ela é a comunicação entre empresa e colaborador. Ela entrega inúmeros benefícios para a empresa. Ela reduz os ruídos de comunicação, ela acaba com aquela rádio corredor, né, a rádio peão. Acabar é difícil dizer porque nunca acaba, mas minimiza em muito os efeitos prejudiciais desses ruídos, desses boatos. Ela melhora o clima organizacional, ela alinha a cultura da empresa com as expectativas dos colaboradores, ajuda no processo seletivo, ajuda no atingimento de metas estratégicas, de grandes objetivos, premiações, certificações. Ela melhora o tempo do colaborador dentro da empresa, o tempo que ele passa dentro da empresa, ele acaba recebendo informações que melhoram o trabalho dele e faz com que ele renda mais. Os líderes conseguem ter um alinhamento melhor com seus colaboradores e desenvolver equipes de alta performance. Resumidamente, uma comunicação assim interna, assim como qualquer outro tipo de comunicação, ela encurta distâncias, ela derruba barreiras, né? Essas frases elas acabam sendo repetidas em diferentes aplicações, mas é assim que funciona dentro das empresas também. O ambiente corporativo, ele também precisa de uma comunicação alinhada, de uma comunicação que seja frequente, fluida, orgânica. A metodologia que eu aplico nas empresas, que é o Poder da Comunicação Interna, você pode acessar ele gratuitamente através do e-book com o mesmo nome, né, O Poder da Comunicação Interna, que eu deixo disponível para download através do meu site, que é www.camilagalo.com.br. Mas hoje eu vim especificamente falar de feedback. Né? O feedback dentro da comunicação interna e também dentro da metodologia que eu aplico é considerado um canal de comunicação. E a pessoa, né, que é por exemplo, o líder que faz ali um one-on-one ou que tem uma reunião de feedback, é considerado canal. As empresas hoje usam canais de feedback de diferentes frentes. Pode ser, como eu falei, um one-on-one, uma reunião específica para isso. Pode ser um e-mail aberto para feedback, né? Pode ter as ouvidorias, né? Em algumas empresas tem essas estruturas. O importante é que haja canais de feedback. O canal de feedback ele faz com que a comunicação deixe de ser um monólogo e passe a ser um diálogo. Né? Dentro dos vários fluxos de comunicação existentes, o mais comum dentro das empresas é a descendente, né? A chamada comunicação top-down. Então, que vem da liderança, da alta liderança, até a base da empresa. Então, quando a comunicação ela sobe através dos canais de feedback, a gente chama isso de uma comunicação ascendente. Eu particularmente digo que a descendente ela acaba sendo um monólogo, então a empresa fala, explica as coisas, mas não escuta. Então, quando você abre um canal de feedback, você escuta o seu colaborador. E quando o seu colaborador fala, você tem muito a ganhar com isso. Existem as comunicações que são mais empáticas em relação ao feedback. No caso do one-on-one, você tem o colaborador e a liderança frente a frente, né? Seja online ou presencial. E aí, com isso, você consegue escutar o seu colaborador e você consegue responder para ele de uma forma mais empática, dando ouvido, dando atenção e tudo mais. Quando é um canal mais frio, né, como uma ouvidoria ou um e-mail de sugestões e de feedback, é sempre importante dar uma resposta. Agradecer aquele envio daquela sugestão, o preenchimento daquele opinário, né, o envio daquele e-mail, para que o colaborador sinta que aquele feedback acrescentou, né, foi útil para a empresa de certa forma. Então, quando se trabalha uma comunicação mais empática, mais calorosa, não necessariamente você precisa passar a mão na cabeça da pessoa o tempo inteiro, mas você precisa pelo menos mostrar a ela que aquele movimento em direção a uma melhoria da empresa, né, que o colaborador, mesmo quando ele critica, ele está dando um sinal de que ele quer que aquilo melhore, então é um movimento em direção a um desenvolvimento dentro da empresa, você precisa reconhecer, você precisa pelo menos agradecer esse movimento. Então, na minha opinião, os canais de feedback hoje são a melhor forma que uma empresa tem de buscar melhorias contínuas,
porque quem dá o feedback geralmente está ali na ponta executando aquela tarefa e consegue pensar fora da caixa e consegue pensar numa maneira melhor de executar aquilo. É uma grande fonte de pautas para quem tem comunicações internas ativas e frequentes com seus colaboradores, de descobrir assuntos que são de interesse desses colaboradores, dessa audiência e desenvolver material, desenvolver conteúdo para isso. É uma grande ferramenta de alinhamento cultural. Então, dependendo dos feedbacks que você tem, você consegue perceber se a cultura, né, se a informação sobre a cultura da empresa está chegando de forma correta ao seu colaborador. E ele é nada mais do que o primeiro canal de acolhimento, né, e de criar aquele sentimento de pertencimento. Quando a empresa tem canais de feedback, significa que ela quer dar voz ao colaborador, que ele quer que aquele colaborador seja protagonista da sua história. Então, ter canais de feedback é saudável, é bom, não precisa ter medo da crítica, a crítica ela é bem-vinda e é preciso que você use o canal com sabedoria, porque muita informação rica entra através desses canais de feedback, né, de comunicação de retorno, de comunicação ascendente e precisam ser levados a sério. Eu espero ter ajudado e contribuído com esse vídeo. Vou deixar aqui no final as minhas redes sociais, né, os meus canais de contato e o meu site, para que vocês possam entender um pouco mais sobre comunicação interna e também contribuir com o feedback de vocês, para que eu possa produzir conteúdos mais alinhados às expectativas de vocês. Muito obrigada!